Nós vamos iniciar neste momento estudo sobre a Sfirat HaOmer, estudo sobre a contagem do Omer. Peço aos irmãos para que abram as suas Bíblias em Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 15. Levítico 23, a partir do versículo 15. Nós vamos iniciar o nosso shiur. Esta aqui é a terceira parte do nosso shiur sobre Sfirat HaOmer. O nosso planejamento é fazer este shiur em um mês, né, em 4 semanas. Bezrat Hashem Itbarach, com a ajuda dos céus, nós vamos conseguir. Ou seja, o nosso objetivo é ter esta terceira parte e no Shabbat que vem, Bezrat Hashem Itbarach, teremos a quarta e última parte. Todos abriram? Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 15, diz assim: desde o dia seguinte ao dia de descanso. Como está escrito aí na Bíblia dos irmãos? Levítico 23, versículo 15. Na Bíblia do Stern está da seguinte maneira: desde o dia seguinte ao dia de descanso. Como está aí, Irmial? Dia festivo. Tem alguém que tem uma Torá diferente? Desde o dia depois do sábado. Uau! Levítico 23, 15. Então veja, na minha versão está assim: desde o dia seguinte ao dia de descanso. Isso, 23, 15. Como está aí? Opa! Então, o que está escrito na João Ferreira de Almeida, principalmente é: e contareis desde o dia seguinte ao sábado, que está aí. Enquanto que no meu está da seguinte maneira: no Stern diz assim: desde o dia seguinte ao dia de descanso. E o que está na Torá da Sefer é desde o dia festivo. Vejam que coisa especial. A Torá chama a festa de Pessach de Shabbat. Se os irmãos verem aqui em hebraico, está escrito Shabbat. Desde o dia seguinte ao Shabbat. Aí você pergunta para mim: ué, mas a nossa contagem de Sfirat HaOmer não é depois de Shabbat necessariamente, mas é depois de Pessach. Ou seja, se Pessach cai numa quinta, ou seja, quinta à noite a gente está fazendo o Seder, na sexta à noite, que é o dia seguinte, estamos fazendo a contagem de Omer. Não é necessariamente depois do Shabbat, porque se fosse assim, nós faríamos da seguinte maneira: Pessach na quinta-feira à noite. Só que qual é o próximo Shabbat depois de Pessach? É no sábado. E no dia seguinte ao sábado. Então a gente começaria, se lêssemos literalmente a Torá, nós começaríamos a contagem do homem sempre num domingo. Porque a Torá diz assim: e contareis para vós um dia depois ao sábado. Se é o sábado semanal, então a contagem sempre começa no domingo. Correto? Correto. Contamos 49 dias, o 50º sempre cairá num domingo. Ou seja, se nós lêssemos de maneira literal, é como se a gente estivesse dizendo assim: vai ser sempre um domingo. Porém, o que é muito interessante nós entendermos que a Torá, aqui em Levítico 23, 15, ela não está falando do sábado semanal. Ela está falando de um Shabat, de um dia de descanso que é festivo, que é o que a gente chama de Pessach. Irmãos, a Torá chama Pessach, a Páscoa judaica, de Shabat. Então entenda que essa informação é crucial para a gente saber o cálculo de em qual dia da semana Yeshua nasceu. Porque o que está escrito nos evangelhos? Está escrito que no dia anterior ao sábado, Yeshua foi crucificado na terceira hora, na sexta hora. Ele foi crucificado na sexta e morreu na nona. Diga, Abraão. Dia da semana que Yeshua morreu. Perfeito. Então veja, o que está escrito nos evangelhos é o seguinte:
No dia anterior ao sábado, Yeshua morre na hora nona. Naquela época, como assim hora nona? Quer dizer que morreu 9 horas da manhã? Não. Hora nona desde o nascer do sol. Então, se a gente coloca o nascer do sol por volta de 6 horas, 6 horas da manhã, nós contamos mais de 9 horas, dá 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Esta é a contagem que nós fazemos. 3 horas da tarde, ok? Então, são 9 horas, quando o Evangelho diz assim, e na hora nona, é na hora nona de claridade. Ou seja, o sol nasce por volta de 6 da manhã, vamos colocar 6 para ficar a conta mais fácil. E então, mais 9 horas dá 15 horas, que são 3 horas da tarde. Então, esse é o cálculo. Porém, quando nós lemos literalmente, nós pensamos assim, no dia anterior ao sábado, então é sexta. Né? Então, quando que Yeshua morreu? Numa sexta-feira, ponto. Agora, o que é muito importante nós entendermos é que nem toda vez que a Torá diz Shabat está se referindo ao sábado semanal. Como nós vemos aqui, Pessah é chamada de Shabat. A Páscoa judaica é chamada de Shabat. E agora eu pergunto aos irmãos, Yeshua morre um dia antes de Pessah? Ou Yeshua morre em Pessah? Quem que responde essa pergunta? Yeshua morre, vejam a pergunta, Yeshua morre antes de Pessah ou em Pessah? Em Pessah. Yeshua morre em Pessah? Antes de Pessah? Yeshua morre em Pessah. Antes de Pessah? Mas como é que pode ser antes de Pessah? Sim, mas não foi em Pessah? Yeshua morreu antes ou em Pessah? Yeshua morreu antes de Pessah. Quando que começa Pessah? É no 15º dia de Nissan. Lembrando, irmãos, que o dia vira aonde? No pôr do sol. Então, Yeshua morre no dia 14 de Nissan. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Estamos ainda querendo saber quando que Yeshua morre. Quando que Yeshua morre. Então veja. Yeshua, pela Torá, ele tem que morrer na tarde do 14. Na tarde do 14. Pessah começa no 15. Então Yeshua morre antes de Pessah. Assim como os cordeiros pascuais, eles tinham que morrer antes da festividade começar, para que quando entrasse em Pessah, eles já estivessem lá todos assadinhos para a pessoa comer. O sacrifício não ocorria em Pessah. Então veja, os evangelhos falam que o dia 14 de Nissan, ele é um dia antes do Shabat. Só que uma coisa que é importante os irmãos entenderem é a grande pergunta: será que este sábado é o sábado semanal? Você já parou para se perguntar? Será que esse sábado realmente é um sábado semanal? Porque quando nós fazemos a leitura, nós vemos um evangelista dizendo da seguinte maneira: e aquele sábado era grande. Vocês já viram essa expressão? Qual dos irmãos já leu essa expressão? E aquele sábado era um sábado grande. Deixa eu pegar aqui a referência para os irmãos. Somente um minuto. Perdão? Sem dúvida. Sem dúvida. Se você não conhecer a tradição, você não vai saber o que está escrito. Vejam, irmãos.
João, capítulo 19, versículo 31. Vou pedir para um irmão ler. João 19, versículo 31. João, capítulo 19, versículo 31. Isso. Fazer a leitura no microfone. Diz assim: era o dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queiram que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vejam o que Yohanan diz. E o dia da preparação era um sábado especialmente sagrado. Tem algum irmão que acompanha o versículo? Como está aí? Diz que o sábado era grande. Na sua versão, mestre, qual que é a sua versão? Qual que é a sua versão que o senhor usa? NVI. E a sua? Ferreira de Almeida? Então a Ferreira de Almeida diz o quê? Que o sábado era grande. Né? Enquanto que a NVI diz que aquele sábado era especialmente sagrado. Aí você para perguntar, o dia que Yeshua morre é um dia anterior a este sábado, que é um sábado grande. Né? O Ferreira de Almeida diz assim, e aquele dia era grande, ou e aquele sábado era grande, não é isso? Grande era o dia de sábado. Enquanto na NVI, ele traz até uma referência até mais interessante. E aquele sábado era especialmente sagrado. Ou seja, Yeshua morre um dia antes de um sábado especialmente sagrado. Este é o ponto que a igreja não entende. É interpretar esse versículo. Porque a grande pergunta é, por que o evangelista diz que esse sábado era especialmente sagrado? Sim. Não terá, não terá. Sim. Sim. Perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, veja que coisa interessante. Este texto de Levítico 23:15, ele chama Pêssar de Shabat. Ele chama o Pêssar de Shabat. Então, existem várias festas, na verdade, que são chamadas de Shabat. Como, por exemplo, o próprio Yom Truah, o próprio dia das trombetas, é chamado de Shabat. Vós tereis Shabat no primeiro dia do 7º mês. Mas ele não está dizendo sábado semanal. Ele está dizendo sábado no sentido de descanso. Então, quando a Torá chama Pêssar de dia de descanso, é no sentido literal, e não que seja Shabat semanalmente. Shabat semanal. Então, quando nós paramos para analisar isso, o que Yohanan está dizendo não é que Yeshua morreu numa sexta, é que Yeshua morreu um dia antes de Pêssar. Somente isso. Yeshua morreu um dia antes de Pêssar, chamado o dia da preparação. O dia da preparação é o dia antes de Pêssar. Portanto, naquela semana, se nós falarmos em termos superficiais, naquela semana houveram 2 sábados. O sábado de Pêssar e o sábado semanal. Yeshua morre no dia antes ao sábado de Pêssar. Ele não morre necessariamente na sexta. Essa é a interpretação de João 19:31, em que ele chama o sábado de sábado grande.
Porque se você pergunta, aquele que defende que Yeshua morreu na sexta-feira, você pergunta para ele, mas por que o evangelista está dizendo que aquele sábado era grande? Porque ele não diz, foi um sábado. Porque todas as outras citações do Novo Testamento diz sábado. E Yeshua, como de costume, adentrou numa sinagoga no sábado. Mas quando chega aqui, falando sobre a morte de Yeshua, ele diz, e aquele sábado era especialmente sagrado. Por que ele chama de sábado especialmente sagrado? Ele não está falando do sábado semanal. Ele está falando do Shabat, que é Pessach, que é a Páscoa judaica. Então, quando nós paramos para entender isso, nós vemos que necessariamente Yeshua não morre na sexta-feira. Aí você pode perguntar para mim, ora então, quando que ele morre? Qual que é o dia da semana que ele morre? Isso já é outra história. Mas o que é verdade é que Yeshua não morre na sexta-feira. Nós poderíamos separar um estudo somente para isto. Mas agora, o que é importante nós analisarmos, primeiramente, não é analisar a história em si. Não é analisar quando que Yeshua morreu, mas a gente é analisar qual o sinal que ele deu para os fariseus. Os irmãos se lembram que os fariseus pediram para Yeshua dar para eles um sinal. Mostre-nos um sinal, mestre. Aí Yeshua diz assim, um sinal apenas será dado para esta geração impura e promíscua. E ele chama o sinal do sinal de Jonas. O sinal de Jonas. E veja, isso está escrito em Mateus 12, 38. Diz assim, e alguns escribas e fariseus lhe disseram, mestre, gostaríamos de ver de tua parte algum sinal. E ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe era dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve, e olha o que ele diz, 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Yeshua tem que passar quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Não é isto? 3 dias e 3 noites. Então vamos contar como se ele tivesse morrido na sexta-feira. Ele morreu no período da tarde, certo? No período da tarde nós contamos um período claro, um dia. Entra a noite de sexta para sábado, uma noite, vou contar assim, uma noite. Depois tem período claro do sábado, que é um dia. Depois nós temos o período da noite, de sábado para domingo. E as pessoas falam que ele não ressuscitou quando? No terceiro dia, que é o domingo de manhã, que é um período claro. Ué, mas cadê o terceiro período de noite? Não bate. Não bate 3 dias e 3 noites, ele morrendo na sexta e ressuscitando no domingo. Já pararam para perguntar isso? Não bate 3 dias e 3 noites. Se Yeshua de fato morreu na sexta e ressuscitou no domingo, então esse sinal de Jonas não deu certo. Porque o que ele diz é, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas nós só contamos 3 dias e 2 noites até o domingo de manhã. Então tem alguma coisa errada aí. Morre antes de Pessach, um dia antes. Um dia antes de Pessach. Ok? Até aí não fala pra gente dia de semana. Sim. 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 Claro, perfeito. Perfeitamente. Ó, vamos analisar. Porque os evangelistas não falam quando Yeshua ressuscitou. Os evangelistas falam quando as mulheres foram visitar o túmulo dele. O evangelho não fala, Yeshua ressuscitou em tal horário, em tal dia. Ele diz o momento em que as mulheres vão visitar o túmulo e já encontram ele vazio. Elas já encontram vazio, ou seja, ele ressuscitou antes delas aparecerem. Ele subiu aos céus antes delas aparecerem. Que as pessoas tomam aquele momento ali, delas visitando, como Yeshua tendo ressuscitado ali, naquele momento, e ressuscitou ali.
Só que ele cita antes delas entrarem no túmulo. Mas vamos analisar com mais calma. Primeira pergunta que nós faremos para descobrirmos isto é quando Yeshua foi colocado no túmulo. Isso é importante a gente saber. Porque os 3 dias e 3 noites só passam a contar depois que ele entra no túmulo. E não necessariamente quando ele morre. É quando ele entra no ventre da terra. Então vamos ver. Marcos capítulo 15, versículo 42 e versículo 43. Abre comigo, vamos analisar. Marcos capítulo 15, versículo 42 e versículo 43. Então, irmãos, nunca esqueçamos. Yeshua morre num dia antes de sábado. Mas esse sábado não é um sábado semanal. Porque grande era aquele dia. Ou, de acordo com o NVI, era um sábado especialmente sagrado. Que, de acordo com Levítico capítulo 23, versículo 15, é Pêssar. É a Páscoa judaica. Ou seja, Yeshua morre um dia antes de Pêssar, antes da Páscoa. Marcos 15, 42, diz assim: E quando já era tarde, foi Yosef de Arimateia, membro ilustre do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, apresentou-se corajosamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yeshua. Esse mesmo relato ele aparece em Lucas. Lucas 23, 52. Vejam o que Lucas 23, 52 diz. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yeshua. Tendo descido do madeiro ou da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro aberto na rocha, no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. E veja, e era véspera de Pêssar e estava para raiar o Shabat. Perceberam? E era véspera de Pêssar e estava para raiar o Shabat. Porque quando é que inicia o dia? O dia inicia no pôr do sol. E quando ele diz aqui para raiar o Shabat, não é no sentido de que o sol está levantando, mas é porque o dia está começando. Isso é um pôr do sol. O sol está se pondo, mas o dia está raiando, o dia está nascendo. E que sábado era este? É o próprio Pêssar. Esses versículos, eles fixam na gente a seguinte maneira. Que dia da semana era este sábado? Era um sábado que antecedia, era um sábado chamado sábado da preparação. De acordo com o 4º mandamento da Torá, como se encontra em Êxodo 20, o 7º dia da semana é designado como Shabat, o qual segue-se chamado até hoje de Shabat. Até hoje a gente chama Shabat, de sábado. Se o sábado mencionado em Lucas 23, 54 era o 7º dia da semana, bem poderia ser determinado a sexta-feira como sendo o dia da preparação, mencionado neste mesmo verso. Parece, então, que o Mashiach foi crucificado e sepultado na sexta, precisamente antes do pôr do sol. Então, aparentemente, nós tiramos essa conclusão. Aparentemente, nós lemos os textos e percebemos que Yeshua foi morto e sepultado um pouco antes do pôr do sol de sexta-feira. Essa conclusão, ela geralmente é aceita. A grande maioria do mundo cristão, nem digo protestante, digo cristão, aceita dessa maneira, como um fundamento bíblico. Porém, como nós analisamos antes, pelo sinal de Jonas, se isso ocorreu, então não tem como Yeshua ter cumprido o sinal de Jonas. Porque se Yeshua morre um pouco antes do pôr do sol de sexta-feira, não completa 3 dias e 3 noites até o domingo de manhã. Então, a gente conta, na verdade, 3 dias e 2 noites. Onde está a terceira noite? Esta é uma pergunta que poucas pessoas param para analisar, poucas pessoas param para contar. Então, o que acontece? Acontece que Yeshua foi sepultado. Agora vamos falar do que está acontecendo de verdade. Yeshua foi sepultado um pouco antes do início de Pêssar. Isto é o que o Evangelho está querendo dizer.
seja, um pouco antes do início de Pêssar, Yeshua foi sepultado. Até aqui, claro? Eu disse Pêssar, não disse dia de semana. Porque Pêssar pode cair na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que eu disse é, Yeshua foi sepultado um pouco antes do início daquele Pêssar. Ponto. Diga, Oxé. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, perfeito. Claro. A partir do momento que você para de pensar conforme o calendário bíblico, você tende a ter conclusões erradas, principalmente de datas. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Perfeito, perfeito. Porque o que o evangelista fala, ele diz, aquele dia era grande, aquele sábado era grande, especialmente santo. Porque era Pêssar ali. Perfeito. Entendi. Margem para ter mais um Shabat? Não, não. Porque essa ideia de comparar Pêssar, chamar Pêssar de Shabat, já está dentro da Torá. A gente fez a leitura aqui de Levítico 23:15, porque Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, ela diz assim, e contareis para vós desde o dia seguinte ao sábado, é o que está escrito na Torá. Os fartem lachem mimohorat ha-shabat. E contareis para vós desde o dia seguinte ao sábado. Só que este sábado é Pêssar. O que a Torá está chamando de Shabat aqui é Pêssar. Então, desde a Torá, Pêssar é chamado de Shabat. Ela não está decretando um outro sábado. Tá? Então, ficou claro para os irmãos, todos prestando atenção, ficou claro para os irmãos quando que Yeshua foi posto no sepulcro? Ele foi posto no sepulcro um pouco antes do pôr do sol de Pêssar. Ok? Então, no finalzinho do 14º, quase iniciando o 15º, Yeshua está sendo posto por José de Arimateia no sepulcro. E qual que é o nosso dever? Contar 3 dias e 3 noites, pelo sinal de Jonas, correto? Agora a pergunta número 2 é, quando pelos evangelhos Yeshua sai do túmulo, sai do sepulcro? Vamos ver. Marcos, vamos pegar o evangelho de Marcos, 16, versículo 2. Abra comigo. 16:2. Perfeito, perfeito. Marcos 16, do versículo 2 ao versículo 6. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, irmãos, que estamos com problemas técnicos aqui. Alô, alô, som, teste, alô, alô, som. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim? Estou ouvindo. Então vamos prosseguir. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 2 ao versículo 6. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, então, isso aconteceu quando? No primeiro dia da semana, de manhã cedo, é o que está escrito. Chegaram ao sepulcro quando o sol já era nascido. Diziam entre si, quem nos há de revolver a pedra da boca do sepulcro? Mas, olhando, viram revolvida a pedra, a qual era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito,
vestido de uma túnica branca, e ficaram assustadas. E ele disse-lhes: não temas, ou não temais, buscai a Yeshua, o Nazareno que foi crucificado, ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o depositaram. Isso é o texto de Marcos 16, do 2 ao 6, ok? Então aqui, perceba que aqui, nesta referência, Marcos não fala quando Yeshua ressuscitou. Fala quando as mulheres foram ao sepulcro. Não está falando quando ele ressuscitou. Está dizendo, no domingo, no primeiro dia da semana, de manhã, elas foram ao sepulcro. Só isso. Ok? Yohanan, João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. João, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Então, o que nós temos até agora, nossas pistas, é que algumas das mulheres visitam o túmulo de Yeshua ao sair do sol. Ok? O que está escrito é, ao sair do sol, unicamente para saber onde que o Mashiach estava. Se ele estava lá, se ele não estava lá, e assim por diante. Agora, Yohanan, João 20, do 1 ao 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Shimon Kefa, com Simão Pedro, e com o outro discípulo, a quem Yeshua amava, que é João. E disse-lhes: levaram o mestre do sepulcro e não sabemos onde puseram. Partiu então Kefa com outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Kefa e chegou primeiro ao sepulcro. Porque, obviamente, estamos falando, respectivamente, do discípulo mais velho e do discípulo mais novo. Pedro era mais velho que Yeshua. Geralmente a Patrícia faz a contagem que quando Yeshua, com 30 anos, chama Pedro, Pedro tinha 35. Ele era o mais velho dos discípulos. Enquanto que João fazem os cálculos de que ele aceitou Yeshua com 15 anos. Então, a diferença é de 20 anos. Então, é claro que o mais novo vai correr mais que o mais velho. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Yeshua, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado no lugar à parte. Até aí tudo bem? Agora faremos a leitura de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Até agora, nenhum dos evangelhos nos disse quando que Yeshua ressuscita. Eles nos falam quando que as mulheres foram visitar o sepulcro. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Vamos prosseguir. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro revolvida. E, entrando, não acharam o corpo do mestre Yeshua. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E, estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como de vos falou, estando ainda na Galileia. Que palavra Yeshua disse na Galileia? Ele disse da seguinte maneira: exatamente aquela referência que nós mencionamos anteriormente. Escribas e fariseus reuniram o Senhor e disseram assim: mestre, que sinal nos dará? E Yeshua diz: ora, uma geração má e perversa pede um sinal. Não será dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Obviamente que os discípulos estavam próximos. Então, o que esses homens estão falando para as mulheres? Atentem para esta palavra. Porque tinha que ser cumprido o quê? 3 dias e 3 noites, e ele já não está mais aqui.
Agora eu pergunto a vocês, como que as mulheres poderiam acertar o dia que Yeshua iria ressuscitar? Como é que elas acertaram o dia que Yeshua ia ressuscitar? Por conta da promessa que Yeshua já disse. Ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também deve o Filho do Homem passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então é simples. Yeshua morre, contemos 3 dias e 3 noites e vamos encontrar Yeshua ressurreto. E esta foi a conta que eles fizeram. Porém, nem mesmo o evangelista Lucas fala de quando o Mashiach sai do sepulcro. Somente confirma os relatos dos outros escritores, que o Mashiach já havia saído quando as mulheres estão indo para o sepulcro. Agora, a grande chave não está em Lucas, não está em Marcos e nem em João. Está em Mateus. O evangelista Matitiyahu, ele nos dá essa resposta. Vamos analisar? Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 6. No findar do Shabat, ao entrar no primeiro dia da semana, irmãos, isso aqui é especial demais. Porque se Mateus não tivesse dito ao entrar o primeiro dia da semana, nós não saberíamos que esse sábado é um sábado semanal. Porque se Mateus não tivesse dito isso, ele falou da seguinte maneira, ao findar do sábado. Poxa, ao findar do sábado? Não está falando necessariamente do sábado semanal. A gente já viu isso antes, que nem todo sábado é semanal. Mas quando ele diz, ao entrar o primeiro dia da semana, já não tem mais discussão. Ele está falando de sábado semanal. Miriam, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Eterno desceu dos céus, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Agora, irmãos, é muito importante nós analisarmos que os outros versículos, eles mencionam o dia em que algumas mulheres encontraram o sepulcro. Mas Maria Madalena e a outra Maria foram quando? No final do sábado. Foram no final do sábado. No início do primeiro dia da semana. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque eu sei que buscais a Yeshua que foi crucificado, e ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde por onde ele jazia. Nestes versículos, nós encontramos que Mateus acrescenta uma informação muito mais importante referente ao acontecimento, não encontrando contradição alguma no seu relato. Vejamos, Mateus é o único escritor do Evangelho que assinala o tempo da ressurreição. Ele escreve de uma visita feita ao túmulo antes de começar o primeiro dia da semana. Diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, não é sábado à meia-noite, e entra o domingo, porque o dia vira no pôr do sol. Entenda isso, o dia vira no pôr do sol. Ele não diz exatamente quanto tempo antes de o dia seguinte começará, porém está definindo que foi à tarde, na última hora do sábado semanal. Isso explica completamente porque o Mashiach não estava no túmulo quando visitaram de manhã ou de madrugada, depois do sábado, ao começar o primeiro dia da semana, hoje é chamado domingo. As mulheres, no relato de Matitiyahu, de Mateus, estavam ali nas redondezas, pelo menos no tempo da ressurreição. Porque Mateus relata que houve um grande terremoto,
porque o anjo do Eterno descendo do céu e chegando havia revolvido a terra, e a pedra, e estava sentado sobre ela. Elas, no entanto, não viram realmente que o Mashiach foi levado do túmulo. Então nós notamos que Mateus detalha o tempo da ressurreição com duas expressões diferentes. Primeira, no fim do sábado, esta é a primeira expressão. E a segunda é, quando começava a amanhecer o primeiro dia da semana, ou ao entrar o primeiro dia. E estes são sinônimos, já que o sábado termina no pôr do sol. Isso está registrado em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Vamos entender o que quer dizer ao amanhecer? O que quer dizer esse ao amanhecer? A palavra amanhecer em Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz da seguinte maneira: embora ela é aplicada usualmente como manhã, na linguagem bíblica, neste caso específico não indica o tempo de saída do sol, mas ao começar de um dia completo de 24 horas. Primeiramente, Mateus acaba de dizer que era no fim do sábado. E isto porque o sábado termina no pôr do sol. Portanto, seria impossível, neste caso, a palavra amanhecer significar o romper do sol, porque o sol não estava se levantando, ele estava se pondo. Não poderia ser o fim do sábado e a manhã do domingo ao mesmo tempo. Como é que pode? Como é que pode isso? Assim, o mesmo relato, um diz que as mulheres apareceram no final do sábado, que a gente sabe que era no pôr do sol, e o outro diz que foi no amanhecer do primeiro dia. Ou é um ou é outro, não tem como aparecer nos dois ao mesmo tempo. E aí que está a grande questão. Porque a melhor tradução deste verbo, ao amanhecer, na verdade quer dizer ao começar a aparecer. Ou ao desenvolver. Isto quem nos diz é o dicionário Webster. Ele traz o vocábulo grego e diz que a melhor tradução para este versículo deveria ao despontar. Ou ao começar, não necessariamente ao amanhecer. Portanto, a gente entende que a ressurreição aconteceu quando o primeiro dia da semana estava perto, iniciando, começando a aparecer, quando o crepúsculo e a grande escuridão deram promessa de um novo dia que ia começar, porém definitivamente antes e não depois. A ressurreição foi efetuada no final de um dia e não no princípio de outro. Ok? Então, isso é muito, muito importante nós analisarmos, porque senão fica um buraco na interpretação dos evangelhos. Porque João, Lucas e Marcos falam que elas visitaram eles no primeiro dia da semana ao amanhecer do dia. Só que a ideia não é ao amanhecer, mas é ao iniciar o dia. E quando que o primeiro dia da semana começa? No pôr do sol do dia de sábado, que é quando o domingo começa, verdadeiramente. Agora sim, bate. Porque Mateus fala, e no final do sábado. Nós sabemos bem que o calendário bíblico, o dia termina quando? Onde? No pôr do sol. Ao findar do sábado. Ok. Mas Marcos diz, ao amanhecer do domingo. Ou é final do sábado, ou é amanhecer do domingo. Só que quando você entende que não é amanhecer, mas é ao iniciar, ao começar o domingo, agora sim você consegue unir as duas interpretações. Porque o final do sábado é o início do domingo. O final do sábado é o despontar do domingo. Vamos prosseguir. Perdão? A escuridão dele. Não a noite. Isso aí, perfeito, perfeito. Que elas vão visitá-lo, na verdade, é na Havdalah. Elas visitam o túmulo do Mashiach na Havdalah de Shabbat. Termina Shabbat, começa o quê? O domingo. Esse é o entendimento do Evangelho. A palavra amanhecer
É no sentido de ao entrar. Ao entrar. Consiste verdadeiramente de uma forma muito complicada de você interpretar. Porque quando nós vemos ao amanhecer, não bate as informações, tanto informações temporárias relacionando os evangelhos, como também profética, porque não vai bater 3 dias e 3 noites. Nesse ponto, a gente precisa analisar, irmãos, que agora eu vou trazer algumas versões para os irmãos. Este texto de de Mateus 28:1, na visão revisada e versão americana, ele diz assim: na tarde do sábado. Uau. Na Almeida, revista e atualizada, diz no findar do sábado. E a Peshitta siríaca, no encerrar do sábado. Nós temos a Peshitta siríaca aqui. Novo Testamento da União Americana da Bíblia, era tarde no sábado. E assim por diante. Tem várias versões, várias traduções. Então, a melhor das traduções seria Mateus 28:1, na tarde de sábado, quando estava escurecendo o primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana, ele não inicia com o nascer do sol. Os dias começam com o quê? Com escuro. Então a gente pensa assim, e no amanhecer do dia, como começando o quê? Um dia novo. Só que na verdade a ideia hebraica é assim, e no escurecer do dia, começa um dia novo. Porque o início do dia é a noite, e não o dia. Perdão? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. À primeira vista, a gente poderia estranhar que a ressurreição tivesse ocorrido antes do pôr do sol. Porém, quando comparamos com o tempo que se presume que o Mashiach foi posto no túmulo, a investigação do que fizemos sobre o elemento do tempo, ela parece ainda um pouco mais confusa. Vamos ver. Se o Mashiach, como se diz, foi colocado no túmulo antes do crepúsculo da sexta-feira e ressuscitou antes do crepúsculo de sábado, então ele só ficou um dia e uma noite. Assim, então, caramba, se a gente continua com a ideia de que Yeshua foi posto no sepulcro na sexta-feira de tarde, é aí que fica mais complicado ainda. Porque o que a gente tira dos evangelhos é que ele ressuscita na Havdalah de Shabbat. Como é que vai bater 3 dias e 3 noites assim? E Yeshua disse que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites. Perdão? Não precisa bater? É verdade, né? O cristianismo está de pé dizendo que Jesus é o Cristo por 2000 anos e ainda continua com a inconsistência bíblica, né? É verdade. Não precisa, né? É verdade, é verdade. Yeshua disse que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites. Visto que ele ressuscitou no fim do sábado, temos que somente fazer o quê? Contar 3 dias e 3 noites para trás. Porque a certeza que o Evangelho nos dá não é quando Yeshua é posto no sepulcro. A certeza que o Evangelho nos dá é quando Yeshua é tirado do sepulcro, que é antes da Havdalah de Shabbat. A certeza que nós temos da Bíblia é quando que Yeshua ressuscita, e não quando Yeshua morre. Quando Yeshua ressuscita, antes da Havdalah de Shabbat. Perfeito, perfeito. Que a gente não sabe o dia da semana que ocorreu isto. Perfeitamente, perfeitamente. O dia é determinado pela Torá. Cordeiro pascual deve morrer na tarde do 14º. Agora, a tarde do 14º, fala pra gente se foi uma quarta, se foi uma terça? Não. Qual que é a certeza de dia de semana que os evangelhos falam? É quando Yeshua estava fora do sepulcro, fora do túmulo. Que foi um pouquinho antes da Havdalah de Shabbat. Diga, meu amigo. Sim, isso aí tem uma explicação espiritual gigantesca, porque o primeiro ato da criação no primeiro dia da semana é Yehi Or, seja luz.
Então, o despontamento, a ressurreição do Mashiach está atrelado à primeira obra da criação. Isso aí, faz separação total. A ressurreição do Mashiach vai determinar quem é justo e quem é injusto. Então, irmãos, nós vamos prosseguir aqui. Yeshua diz que estaria 3 dias e 3 noites, de acordo com o sinal de Jonas, e sabemos então que Yeshua sai do túmulo mais ou menos, eu vou colocar mais ou menos porque a gente não sabe a hora, no pôr do sol do sábado. Foi bem no horário da Havdalah. Ben Hashmashot, perfeito, entre os sóis. Essa conta, que aí nós paramos para pensar, vamos pegar. O espaçamento dos dias em que ele é posto no sepulcro e que ele é tirado do sepulcro tem que ser o quê? 3 dias e 3 noites. Ou seja, 3 dias de 24 horas. Agora, Yeshua foi posto no pôr do sol do 14º dia. Yeshua apareceu ressurreto no pôr do sol do sábado. Pôr do sol do sábado, vamos contar um dia de 24 horas atrás, temos pôr do sol de sexta. Mais um dia, pôr do sol de quinta, mais outro dia, pôr do sol da quarta-feira. Bateu. Então, qual seria o dia bíblico, o dia da semana bíblico, que o Mashiach morreu e foi sepultado? Foi na quarta-feira. E não na sexta-feira. Então, certo seria falar quarta-feira santa. No pôr do sol da quarta. Isso aí, no pôr do sol da quarta. Ele foi sepultado. Foi sepultado. Perfeito. Então, isso é muito importante, irmãos, para nós entendermos que o tempo em que ele estaria no seio da terra é exatamente aquilo que o sinal de Jonas diz. Ou seja, 3 dias e 3 noites. Então, Yeshua foi ressuscitado no 3º dia, que caiu num Shabat. Contando 3 dias para trás, cai numa quarta-feira. Agora, isso é muito interessante porque isso muda doutrinariamente muita coisa. Porque quando você para perguntar por que os cristãos alteraram o dia de sábado para o dia de domingo, o único motivo que aparece é que o Senhor ressuscitou quando? No domingo. E quando você prova para a pessoa, biblicamente, que Yeshua, de fato, não ressuscitou no domingo, já não há mais motivo de guardar o domingo. Agora, digamos, não, mas é importante guardar o dia em que o Senhor ressuscitou. De fato, é muito importante guardar o dia que Yeshua ressuscitou, que foi o dia de Shabat. O Mashiach ressuscita no dia de Shabat. Então, quando nós falamos sobre Apocalipse capítulo 1, em que João diz da seguinte maneira: eis que os céus foram abertos e eu tive visões no dia do Senhor. É o que está escrito lá, não é isso? Está escrito no dia do Senhor, no 1º capítulo de Apocalipse. Que dia do Senhor é este? Comentaristas cristãos no domingo. Fala assim, mas calma aí, o dia do Senhor? Qual foi o dia da semana que Yeshua disse que era Senhor? Está escrito lá domingo? Que Mashiach, Yeshua, diz da seguinte maneira: porque até mesmo do sábado o Filho do Homem é o quê? Senhor. Ele está falando até mesmo no dia do domingo o homem é Senhor, o Filho do Homem é Senhor? Não, ele fala dia de sábado. Então, quando nós falamos, e eu tive visões no dia do Senhor, ele está dizendo no dia de Shabat. Yohanan, o apóstolo João, recebeu a profecia de Apocalipse no dia de Shabat. Foi em Shabat. Né? Então, isso é muito importante, irmãos, nós entendermos que todas essas nuances de datas, nuances concernentes ao calendário,
é muito importante você ter em mente, e é muito importante você analisar isto. Eu convido os irmãos que não somente fiquem satisfeitos com esse shiur apenas, mas pesquisem por si mesmos sobre este tema. Porque é muito importante os irmãos terem este tipo de conhecimento cristalizado na mente. Porque da mesma forma como esse conhecimento está cristalizado na mente das pessoas, na sua mente deve estar cristalizada a verdade. A verdade deve estar fincada de maneira bem sólida. Sim, meu. Isso aí. Não, mesmo. Isso aí. Nem vira domingo. Por quê? Porque o Evangelho diz assim, no final do sábado, elas vieram. E quando elas vieram, o túmulo já estava vazio. Então, se ao final do sábado já estava vazio, então, com toda certeza, no sábado, Yeshua ressuscitou. Isso aí. Ainda era Shabat, mas já estava terminando. Ainda era Shabat, mas já estava terminando. Perfeito. Irmãos, claro para todos, depois nós estaremos compartilhando esse shiur com todos os irmãos. Está sendo gravado também para todos aqueles que quiserem acompanhar mais tarde. Mas tudo para nós entendermos, irmãos, que o Mashiach Yeshua nunca destoa da Torá. O Mashiach Yeshua, ele nunca estará desassociado da Torá. A todo momento, ele está linkado com a Torá e a todo momento a Torá fala dele. Ok? Então é muito importante, irmãos, que de um texto de Sefirat HaOmer, nós concluímos quando que Yeshua ressuscita e quando que Yeshua é posto no sepulcro. Então veja que isso também é uma das partes muito especiais para a Sefirat HaOmer, principalmente nós que cremos no Mashiach Yeshua. Baruch Hashem, nós teremos um pequeno intervalo apenas para que os irmãos que estão no discipulado subam, para que assim nós iniciemos Arvid e finalização do dia de Shabbat. Baruch Hashem, todos que nos acompanham pela transmissão, que o Eterno abençoe grandemente. Baruch.